O Felca conquistou importantes vitórias na Justiça de São Paulo contra redes sociais que desativaram suas contas sem aviso prévio e fizeram acusações falsas contra ele. O TikTok foi condenado a reativar 2 contas do influenciador e pagar indenização por bloqueios injustificados. Só que teve resposta da Bel para Meninas, um dos casos que o Felca denuncia no vídeo. Vamos saber mais sobre esses casos com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá! Daiane, como assim? O Felca teve as contas derrubadas e agora teve vitória na justiça para conseguir as contas de volta, é isso? E foi por causa da denúncia que ele fez? Foi por causa da denúncia. O que acontece? Para começar, o Felca começou a passar por infortúnios ainda no momento de pesquisa dessa denúncia que ele ia fazer. E ele até comenta isso no finalzinho do vídeo, né, que ele publicou. Quando ele faz a pesquisa, ele vai lá e segue algumas pessoas para acompanhar o dia a dia, a rotina. E aí alguém pegou um print disso, publicou em rede social e disse que, se eu não me engano, a primeira foi o X, e disseram que o Felca estava, então, ligado à pedofilia, porque ele estava começando a curtir esses perfis, né? Ele, mesmo justificando que ele estava fazendo um tipo de pesquisa, ele não explicou muito a fundo o que era, mas ele informou que estava fazendo um tipo de pesquisa. E esses boatos continuaram crescendo e acontecendo, que, mais uma vez, é um absurdo. Ele processou 233 pessoas por calúnia, e ainda informou, quando ele grava o vídeo lá, ele fala, olha, gente, quem, por algum acaso, quiser que eu retire o processo, eu vou retirar, desde que faça uma doação de R$250 para uma das instituições que acolhem, que cuidam de crianças, adolescentes, que passam por processo de violência sexual, exploração sexual, etc. e tal, nas redes. Achei fantástica a ideia, né? Porque é muito mais fácil você pagar R$250 e é uma doação para uma instituição de caridade, uma instituição que está cuidando e acolhendo crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, que passaram por violência e exploração, do que você pagar a custa de um processo, um advogado, gente. Então, né, é na linha de conscientização, e ele chega a dizer isso, tá, Ana? Eu não quero dinheiro de ninguém. Mas só que ele também passou por um processo de várias denúncias em algumas redes. Então, uma das redes dele que chegou a ser afetada foi o próprio TikTok. E ele conseguiu ter a rede reativada, mas pelo fato de ter a rede desativada, esse processo, inclusive, ele ganhou um valor de dinheirinho aí em ela, né? Interessante. Vou te pedir, por favor, para trazer a matéria que fala, né, sobre as decisões judiciais, sobre algumas vitórias que ele já vem tendo na justiça, porque é muito interessante que a gente compreenda que o Felca ele fez um movimento que não foi apenas fazer um vídeo e denunciar nas redes sociais, que é bem legal quando a gente faz esse movimento, mas ele fez um movimento de denunciar também com o seu jurídico. Vou te pedir para trazer a matéria do G1, por favor, que fala, né, que o Felca tem vitória na Justiça de São Paulo contra redes sociais por acusações de exploração infantil e perfis desativados sem aviso. E aí fala, né, que ele que ficou famoso no YouTube por causa dos vídeos e reacts. Para quem não viu o react, que para mim é um dos mais famosos do Felca, é da base da Virgínia, né, que ele resolve fazer um processo lá de se besuntar da base da Virgínia, aquela base que a moça diz que sai com água, que não sai com água. E, gente, é muito bizarro o vídeo, mas é muito engraçado aquele vídeo. E a Virgínia hoje, eu acho que ela odeia o Felca. Pode falar. E é de onde vem o famoso meme, tá certo isso? A gente usa muito esse trecho. É maravilhoso, sabe, gente? E é por isso que o Felca é um comediante, ele começou no humor, mas ele tem alguns vídeos que são super sérios e dão muito certo, como esse aí, tá? E aí a matéria aqui do G1 traz justamente que ele, né, o youtuber e humorista Felipe Bressanin Pereira, mais conhecido como Felca, já obteve vitória na justiça com processos contra o TikTok e o antigo Twitter, que é o X, né, mas eu continuo chamando de Twitter, que foram movidos aí entre janeiro e julho deste ano por acusações de exploração infantil e perfis desativados. E aí o Felca, que ingressou com 233 processos contra perfis do X por calúnia de difamação, e ele fala isso no vídeo dele, após ser chamado de pedófilo e abusador, desculpem, gente, mas foram os termos utilizados,
E o processo foi protocolado 2 dias antes de publicar o vídeo intitulado, Adultização, em denúncia ao influenciador Ítalo Santos, exploração de menores, e alertou sobre os riscos das redes sociais para crianças e adolescentes. Ele não fala só sobre o Ítalo Santos, mas o Ítalo é um caso que estava ainda em aberto. E no TikTok, os autos apontam que no dia 25 de setembro de 2023, 2 contas do Falcon foram suspensas sobre a alegação genérica de violação de regras da plataforma, sem detalhar qual tal norma teria sido descumprida. E os perfis eram utilizados para divulgação de conteúdo e geração de receita. Ele ganha dinheiro, né, com a monetização. O Felca e sua equipe tentaram diversas vezes contato com o TikTok, mas não obtiveram resposta adequadas, e o bloqueio continuou. Ele entrou na justiça para exigir a reativação dessas contas e a indenização dos danos morais. A sentença determinou que a BitDance Brasil Technology Limitada, que é responsável pelo TikTok, reativasse imediatamente os perfis e pagasse o valor de 10 mil de indenização, entendendo que a suspensão sem explicação e sem direito ao contraditório configura a falha de prestação de serviço. A empresa recorreu, alegou inclusive que era violação dos termos de uso e pediu a reversão da decisão do valor. Só que a 25ª Câmara de Direitos Privados negou o recurso e manteve a condenação para o TikTok. O Felca teve as suas contas reativadas. Os desembargadores eles falam que essa decisão ocorreu sem justificativa adequada, violando o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet, que garante transparência do direito à defesa. De acordo com o Tribunal de São Paulo, o processo movido pelo youtuber contra o TikTok segue em tramitação em fase de recurso, e a ação não tem relação com esta denúncia recente, foi durante 2023. E o G1, que procurou o TikTok, não obteve ainda informações, mas só que o Felca já teve essa vitória na justiça contra as redes sociais, e agora, depois de 233 processos, a gente vai aguardar para saber se essas pessoas que chamaram o Felca de pedófilo, de abusador, que estaria ali consumindo conteúdo de exposição e violação de crianças e adolescentes, também vão ou se redimir e mandar o comprovante para ele, para ter o processo retirado como ele informou que faria, ou ele vai ter, de fato, esses ganhos na justiça, porque ele já moveu outras ações e já teve conquistas, né? Mas só que não é só isso, tá, Ana? Não sei se vem processo por aí, mas já que a gente está falando de processo, vamos ouvir o que a Bel para Meninas, que é uma das influenciadoras, que agora já tem 18 anos, mas é uma das que na época era criança, e que foi citado o caso dela pelo Felca, falou sobre ele. Por gentileza, é um negócio assim complicado. Bora, coragem. Você viu que você apareceu no vídeo do Felca? Gente, eu não pago internet pra me ver. É um pouco fora de moda em 2025 você achar que a Bel para Meninas, aquela que estava com 2 mochilas na mão, que juntando dava um salário mínimo, estava sendo maltratada. Aquela que estava no mar se afogando, mas ela também tem um pai que salva a vida. E estava com ela lá. Não, Bel, mas se não fosse verdade, o conselho tutelar não ia na sua casa. Gente, tem criança vendendo bala na rua. E o conselho tutelar não vai lá. Eles estavam muito ocupados protegendo uma menina super privilegiada, com a família maravilhosa, com tudo em dia, com notas boas. Ela era, se os meus pais fossem daqueles que acham que criança é burra e não tem sonho, não tem vontade, e não tivessem, né, me apoiado na minha carreira da internet, hoje em dia eu ia ser uma desempregada sem vocação. Para você ser famoso hoje em dia, ganhar visibilidade é muito difícil, tá? Então começar lá no início foi a melhor coisa e eu não trocaria por nada. Mas a internet é uma cadeia alimentar. Alguns têm que sair para outros poderem crescer. E como isso acontece? Criando uma fake news ali e tal. Gente, eu não chamei vocês de robô. Nunca, tá? O que aconteceu foi que eu falei o seguinte: nada acontece do dia pra noite. Se aconteceu, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa, tem alguém por trás mexendo os pauzinhos para aquilo dar certo. Isso não é novidade não, mas a justiça do Brasil
não é das melhores e negligencia muita gente. E a minha família foi negligenciada. Eu fui a sortuda de ser sorteada, né? Pra falarem que a exposição na internet é ruim e tal, galera. Eu tava gravando sozinha ou tinham milhares de outras crianças que vocês também viam vídeo. E por acaso o conteúdo era muito diferente, ou elas também faziam trollagem, elas também. Enfim, ela vai continuar, né? Ela vai continuar e só piora. Gostaria de dizer que eu não vou comentar o que a Bel fala, eu não tenho estômago para isso. Eu só acho extremamente complexo. A Bel é emancipada desde 16 anos. As denúncias são denúncias voltadas para o fato da Bel ser uma criança, uma adolescente, que tinha ali um perfil para venda de fotos da Bel, eram fotos muitas vezes com pouca roupa, e esse perfil, esse comércio era feito pela mãe, de acordo com denúncias que foram publicadas com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, e denunciadas no Vida do Felca. Para quem não lembra, é só voltar lá e assistir de novo, tá lá, Bel para Meninas. Tem muitas questões que são absurdas, mas a Bel é isso, ela já é emancipada, desde os 16 anos, mas ela já tem idade, já fez, né, 18 anos, só que não são poucos os casos de violência que a gente acompanha, e muitas vezes a própria vítima não se dá conta que passou por essas violências. E é isso, né? É isso. Ai, Dai, que triste. É muito difícil, assim, porque você tá numa posição de dizer pra uma pessoa, cara, você não sabe o que você tá falando, né? Não seria a primeira vez em que uma vítima de uma violência defende a violência pela qual passou. Muitas vezes a gente demora muito para reconhecer, né, a violência. Então, dizer que tinha gente lá junto gravando, meus pais estavam ok, eu ganhava dinheiro com isso, nada disso alivia. Porque o ponto é justamente esse. Se você não começar cedo, você não vai ter uma presença na internet, né, quando for maior. É justamente esse o ponto. Criança e adolescente não é para estar trabalhando, criança e adolescente não é para... Não interessa se você está feliz com a mochila que custa meio salário mínimo. Não é para criança tá trabalhando, criança é para estar estudando e se desenvolvendo. Existe, né, existe enfim, uma regulamentação para isso. Dai, o pessoal no chat está dizendo que essa Eu não é ia a fazer Bel. essa correção no final. Não, essa é a Bel para Essa é meninas, a mas o Bel. caso, Tá. essa é a Bel. Eu tava já... Não, pode ficar tranquila, a Bel, Bel Pérez, mas o caso que eu comentei que a mãe que fez, né, que vendia os casos, é outra menina. No caso da Bel, Tá. ela sofria maus tratos, de acordo com o Conselho Tutelar. Não tinha o seu conteúdo de roupas, né, um pouco menores sendo expostos, para não dizer uma outra coisa. Então é isso, gente, a correção é feita. Mas essa é a Bel, as denúncias foram feitas e a denúncia está lá, e maus tratos não é muito diferente de exploração, né? Tá. E isso, deixando bem claro, segundo o Conselho Tutelar, não é a gente que está dizendo, Exato. né? Enfim. E o ponto é esse, assim, não... Eu queria dizer isso da forma mais delicada possível, mas não adianta ela dizer que para ela estava tudo bem, sabe? Porque é para isso justamente que existe uma legislação de proteção à criança e adolescente, porque a criança e adolescente não tem a capacidade de julgar ainda se isso está bem ou se não está bem, entende? Para a proteção dessas pessoas, né? Enfim, é uma tristeza mesmo, mas não espanta ao mesmo tempo, né, que muitas vítimas possam vir a defender o que aconteceu com elas, porque elas, né, são levadas a isso, são aliciadas para isso e manipuladas para isso, e isso só aumenta a tristeza do caso todo, assim. E, de novo, não é porque você tá ganhando dinheiro que faz isso ser ok, não. Pelo amor de Deus, sabe?
Dai, ficamos E, por aqui? Ana, só uma. Né, o corte vai ficar longo, mas só uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas entendam. Quando eu fui pesquisar sobre a Bel, fui olhar a rede social da Bel. Essa menina que, né, já tem uma idade, vamos dizer, considerada, depois eu vou dizer para vocês, pulem lá na rede social da pessoa, olhem a Bel Pérez oficial, underline oficial, é o Bel Pérez oficial. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha, você vê uma ideia de Lolita, aquela jovem ou aquela menina ali que já tem, né, uns 17, 18 anos, mas ainda existe uma ideia infantilizada, com uns negocinhos coloridos, com, sei lá, uma brincadeira com uma Hello Kitty, com uns vestidinhos assim, estilo pin-up. É só um conselho para a gente compreender que, às vezes, as pessoas elas não compreendem ou elas não estão preparadas ainda para enxergar o mundo em que elas estão inseridas. Então, nem sempre a gente vai dizer, poxa, mas ela errou, o Felca está certo. É bom a gente ter cuidado e não criticar, inclusive não ir fazer críticas à menina Não, somente, não. sabe? Isso é bem importante de... Muitas elas não sabem o perfil, não é isso, muitas elas não É. sabem o contexto em que ela está inserida, nem as violências que passou, nem o que ela viveu. Então, é importante a gente ter cuidado, e muito cuidado com o acompanhamento. Não, isso é bem importante. Eu sei, a gente já passou do tempo, mas é bem importante reforçar isso, Dai. Não é culpa dela, tá? Não é culpa da Bel, não é culpa de ninguém que passou por isso, mesmo que esteja defendendo e dizendo que tá tudo bem e se achando atacada porque estão, né, tão querendo defendê-las e elas não querem ser defendidas. Tá tudo bem, tá? Não é culpa delas, elas não são as culpadas aqui, elas são as vítimas, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos. A gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Vamos lá, coragem. Falei que precisava coragem hoje, hein?